A importância da fisioterapia para doenças de Parkinson, ela faz parte de um dos pilares do tratamento. Hoje, a ideia principal no tratamento da doença de Parkinson é que ela é uma abordagem multidisciplinar, ou seja, uma parte em relação às medicações e ao neurologista e todo o tratamento que ele vai realizar, uma outra parte é uma questão cirúrgica quando o paciente é candidato, e a outra parte, que é o terceiro pilar, é a questão da manutenção e da preservação da função motora. Então, os pacientes têm que entender, isso é muito importante, que existe a importância maior de se manter sempre ativo. A doença de Parkinson ela é dividida em 4 estágios, basicamente. O primeiro ao 4º estágio. O primeiro estágio, que mais ou menos corresponde aos 5 primeiros anos da doença, esses pacientes podem fazer atividades físicas diversas, como qualquer outra pessoa. Academia, caminhadas, esportes que não tenham esportes de contato ou esportes de impacto, né? Seguidamente, nos estágios 2 e 3, onde há uma dificuldade de movimentação, nesse momento é necessário já a participação de um profissional habilitado, no caso, um fisioterapeuta. Pode ser uma terapia do tipo Pilates, por exemplo, que é uma coisa simples, ou mesmo uma fisioterapia já mais direcionada para as dificuldades que esse paciente apresenta. Alguns pacientes sofrem mais com quedas, então o fisioterapeuta, o profissional, vai investir na prevenção e na melhora das quedas. Outros pacientes apresentam dificuldade para movimentar, dificuldade para fazer atividades da vida diária, como fazer higiene pessoal, dirigir um carro, ir ao supermercado. Então, o profissional, o fisioterapeuta, vai tentar localizar essas dificuldades pontuais, específicas ou não, e vai trabalhar dentro da atividade fisioterapêutica a questão dessas dificuldades. O paciente precisa compreender, isso é fundamental, e eu vejo muitas vezes os pacientes tendo dificuldades com isso. A fisioterapia ela não é uma abordagem corretiva. Eu vou fazer, na verdade, uma manutenção e uma melhora dessa função motora do paciente, deixando ele mais seguro, deixando ele mais apto a enfrentar as dificuldades motoras do dia a dia. Além disso, a atividade, geralmente, se ela for feita em grupo, melhora a questão social. O paciente vai ter a oportunidade de encontrar outros doentes, outras situações, então vai estabelecer vínculos com outras pessoas e também melhora muito a autoestima. Eu vejo que os pacientes, depois de um certo tempo, eles voltam melhores, se sentindo mais confiantes consigo mesmo, né? Hoje eu vejo que existe uma enorme quantidade de terapias a serem aplicadas, desde hidroterapia, pilates e assim por diante, dança, né? Alguns pacientes fazem dança, por exemplo. Então, o paciente tem que aproveitar essa oportunidade. O maior pecado de um paciente parkinsoniano é o sedentarismo. Então, se ele entra no modo de sedentarismo, a doença piora, a doença progride mais rápido e as consequências disso, como quedas, fraturas, traumatismo de crânio, por exemplo, começam a aumentar de uma maneira substancial. Ele tem que entender que a medicação, a cirurgia, quando ele for submetido a ela, não são o centro da terapia, fazem parte de um conjunto.